Pessoal, é o seguinte, como é que eu vou abordar um problema desse? O Herto falou assim, você tem que ter um roteiro, você tem que ter escrito alguma coisa. Eu falei, não vou fazer nada disso, eu vou falar o que vai sair. Na verdade, essa tem sido uma experiência muito intensa e uma experiência que, na verdade, começou comigo num campo de futebol na Universidade de Oxford, quando conheci um africano desse tamanho, que era o zagueiro do meu time, que era o Amadou, que veio receber treinamento lá, que nem eu também em virologia, e a gente ficou amigo de família. Assim, eu convivi com ele de uma forma muito intensa, a família dele me recebia no Senegal, ele é recebido por minha família no Brasil. O Amadou é uma pessoa extremamente importante, porque ele é a pessoa que hoje em dia controla toda essa questão das febres hemorrágicas no WHO, ele está em todos os surtos, está agora no Cabo Verde, um surto importante de Zika, que a gente ainda não sabe se é o vírus brasileiro. Mas, de qualquer maneira, quando eu me tornei professor na Universidade de São Paulo, eu continuei minha colaboração com ele, e foi muito interessante porque ele veio com esse vírus, chamado Zika, né? 2 Is, Zika. Ele falou assim, olha, o Zika que causa a febre vermelha na África. Ele falou, é importantíssimo a gente trabalhar com esse vírus. Eu falei, Amadou, mas é um vírus de macaco, é uma zoonose, vamos trabalhar com o Rift Valley, vamos trabalhar com outros vírus importantes, tem o West Nile, a linhagem 2, que vai retomar o mundo todo, etc. E ele virava e falava assim, não, esse é um vírus que a gente tem que olhar para ele porque ele é curioso, ele tem um comportamento no campo, ele é uma enzootia, uma doença de animais, mas ele tem um comportamento nos animais que é muito estranho, não é típico desse grupo de vírus. E o que ele observava era o seguinte, que, por exemplo, febre amarela, que lá é urbana, ela tem surtos a cada período de 4 anos. Dengue, que lá é silvestre, a cada 7 anos tem um surto. Então, o grande enigma era o que significa isso? E foi descoberto que isso era em função da quantidade de reservatório, da população de reservatório, dos primatas que, de repente, tinham quantidades de macaquinhos suficientes para você ter um surto em macacos, e isso transbordava a população humana, que a gente chama de spillover. Zika não, Zika mantinha o tempo inteiro uma exotia muito alta. Então, isso era uma coisa curiosa, a gente não entendia o que estava acontecendo, mas o reservatório é macaco, mas se é macaco, por que não se comporta como os outros? Mas é macaco porque a gente pega em quase todos os macacos. Semana passada ele me falou que eles fizeram agora um survey muito extenso e perceberam que 90 e tanto % dos macacos que eles investigam na África, hoje em dia de maneira mais intensa, têm sorologia para Zika e vários deles estão infectados por Zika. Então, eu continuei trabalhando, ele mandava material para nós sequenciarmos aqui na Universidade de São Paulo. Em 2000 ou 2005, a gente sequenciou bastante pedaço de Zika, vários desses genomas completos de Zika das linhagens africanas, que hoje disse foram feitos em colaboração com eles. E, mais recentemente, por volta de 2014, a gente retomou um pouco o trabalho no começo dessa década, por causa, principalmente, do que aconteceu na ilha de Iap, na Micronésia, que em 2007 teve um primeiro grande surto de transmissão homem-homem. E a gente ficou muito encafifado com isso, porque não era exatamente o comportamento desse vírus, ele estava começando a mostrar alguma alteração. Então, a gente pode falar da primeira emergência do vírus acontecendo no século passado. Essa primeira emergência começa com o vírus saindo, provavelmente, da região do Subsaara e começando a se espalhar para o sul, para o leste e para o oeste na África. Então, o primeiro vírus, que a gente chama de Zika, ele tem esse nome por causa da floresta chamada Zika, em Entebbe, na Uganda, onde é uma floresta onde se faz trabalho experimental com vírus. E vocês têm que lembrar que na década de 40, era no período que a gente estava fazendo o ajuste, o estudo melhor da febre amarela, porque era bem perto da época que tinha sido desenvolvida a vacina. E entre 36 e 51, essa vacina foi sendo adaptada, otimizada, aplicada, e tentava-se entender o comportamento desse vírus dentro da África também. E ali, um macaco rhesus, foi isolado 7 vírus de macacos, sendo que um deles, esse rhesus especificamente, tinha um vírus novo, um flavivírus novo, que sorologicamente era da família Flaviviridae, mas era desconhecido. Logo depois, esse vírus foi chamado Zika. Logo depois, se entendeu que esse vírus ele causava problemas sérios se injetado no cérebro de camundongo, que é uma técnica normal. A gente fazia isso quando eu estava na Inglaterra, todo o material que vinha de flavivírus de fora, ele era imediatamente injetado no cérebro de um camundongo neonato, até 48 horas de vida, e aí dali você amplifica o vírus e põe isso em célula e consegue isolar o vírus. Mas o Bell, no final da década de 50, ele mostra que esse vírus agora ele consegue fazer vacúolos, ele vacuoliza o cérebro, dissolve, causa autólise, causa
sérios problemas no cérebro desses camundongos. Então, ele tinha já esse potencial, já era conhecido. Então, é interessante que de 47 ele fica ali. Na década de, mais ou menos por volta do meado do século passado, ele deve ter trafegado e ido embora para a Ásia. Era uma linhagem diferente de vírus. Então, a gente tinha 3 linhagens, 2 na África, que a gente acompanhou até 2014 o movimento delas, e essa que sai e vai para a Ásia. E essa saindo para a Ásia, ela tem uma propriedade interessante, porque ela não está causando grandes problemas, sob o ponto de vista de doença, em humanos. Em Java você tem 7 casos nesse período, entre 1966, que ela é isolada na Malásia, até hoje, e de repente, bum, em 2007 causa esse problema na ilha de Api, na Micronésia. E aí a gente começou a intensificar um pouco o trabalho, começamos a acompanhar o vírus, e aí você tem, bum, surto de novo na Polinésia Francesa, na Nova Caledônia. E nesse período onde, entre Polinésia Francesa e Nova Caledônia, a gente fez uma observação importante. A gente olhou que esse vírus estava mudando a composição genética dele. Ele estava se adaptando, estava ficando cada vez mais parecido com genes humanos, ou seja, ele estava usando uma forma de adaptar a informação genética dele para produzir de forma mais eficiente proteínas em células humanas. E aí vem a história no Brasil. Zika entra aqui, é uma doença relativamente benigna, entendida como tal. Se você olhar em todos a documentação que existe, dá um Google nisso daí, né? Você vai ver que Zika começa a aparecer intensamente a partir do ano passado, do segundo semestre. Antes era considerada uma doença benigna, era uma espécie de um variantezinho de dengue, entre aspas. Bom, aí vão entendendo a situação que complicada que é. Eu estou sentado no meu escritório na Universidade de São Paulo, me liga uma professora amiga minha e começa a me falar desse negócio das microencefalias no Nordeste, etc. e tal. E porque tem que olhar isso, que é um grande problema. Eu lembrei da Baía de Miyamata, no Japão, onde microcefalia e malformações congênitas severas eram causadas por poluição por mercúrio. Eu falei, imagina, um arbovírus está fazendo isso, ainda mais um desses que a gente conhece, que tem no Brasil, que é dengue, que não faz isso, né, normalmente. E esse Zika, a gente conhece, ele é um vírus leve, olha eu pensando assim. Mais para frente, por volta de setembro, outubro, a coisa começou a ficar bem preta, porque a gente começou a ter evidência bem clara que existe uma associação direta entre o espalhamento do Zika, espaço-temporalmente coerente com o espalhamento com microcefalia acontecendo num delay de quase 6, 7 meses depois. A gente começou a ficar apavorado, assim, puxa, talvez seja um problema sério, todo mundo indeciso do que está acontecendo, a gente corre na FAPESP, pede ajuda financeira. A FAPESP se mobiliza. A gente já tinha uma rede que funcionava no Brasil desde 2000 até 2005, de 25 laboratórios. Fez os primeiros 7 laboratórios nível 3 do Brasil, e depois se expandiram para 32 no Brasil inteiro, com base na tecnologia que foi gerada aqui nesses 7. A FAPESP reacende essa rede que a gente tinha, que chamava a VGDN, ela foi reacesa. E a gente imediatamente entendeu que tinha que aglutinar nesse trabalho pessoas que trabalhavam na área de imunologia e, particularmente, neuropatologia. E, no começo, a gente achava que talvez embriologista fosse importante também. O que acontece é que, à medida que a gente começa a se organizar para fazer isso, a coisa explode na nossa cara. Os casos começam a subir de forma dramática, né? Você tem, hoje em dia, alguma coisa como casos que são possivelmente microcefalia da ordem de 4 a 5 ou 7 mil, não sei o valor direito, e confirmados um número muito pequeno. Mas, de qualquer maneira, começa um problema a nível mundial. Aí o vírus se espalha pela América do Sul, começa a entrar no Caribe, e a gente começa a correr contra o tempo agora de saber o que vai acontecer aqui em São Paulo. A gente organizou uma rede, hoje tem 48 nós, tem um financiamento da FAPESP, e basicamente, o que a gente está tentando fazer hoje é trabalhar com a parte de diagnósticos, desenvolvimento de diagnósticos, porque, olha, o grande problema desse vírus, ele é muito parecido com dengue. Dengue é uma coisa extremamente comum no Brasil. Então, se eu pego uma pessoa e vou ver o que ele teve, em termos sorológicos, eu vou pegar dengue. Também. E quando a pessoa foi infectada por dengue, o sinal de Zika é cruzado. Eu não sei agora dizer se ele foi infectado por Zika ou dengue. Então, a gente ficou sob uma pressão enorme para desenvolver um sistema diagnóstico que conseguisse diferenciar o dengue do Zika. E as técnicas para fazer isso, que nossos colegas trouxeram da África para treinar essas equipes, são extremamente trabalhosas, porque uma vez que você cruza, você tem que fazer um ensaio virológico que leva quase 15 dias, que a gente chama de soroneutralização, para provar, e não de uma forma conclusiva, que essa pessoa realmente foi infectada por Zika. Então, você imagina o enorme problema que a gente tinha, né?
E isso foi atacado de frente. O pessoal, o Luiz Carlos Ferreira, lá do ICB, desenvolveu um sistema de detecção sorológico, que a gente está, inclusive, validando junto com o pessoal do CIBU, em Paris, Instituto Pasteur. Extremamente promissor. Ele consegue discriminar zika de dengue, mas tem um problema de sensibilidade que a gente está resolvendo agora, junto com o pessoal na França. Pois outro aspecto importantíssimo do desenvolvimento de uma vacina, uma coisa que está sendo desenvolvida entre a USP e o Butantan, uma vacina de vírus onde a gente cresce o vírus num tipo de meio que não tem nenhuma contaminação de proteína bovina nem nada, e depois esse vírus é purificado, ele é inativado por uma substância que mata, que ele não consegue mais replicar, e isso agora é usado como um imunógeno. Isso está em andamento com o Butantan. A prioridade, no entanto, é acompanhar as grávidas. Então, vários coortes foram montados no qual essas moças que estão grávidas, a maior parte delas são praticamente crianças, né, que é pelo que a gente tem observado, engravidam, elas começam a ser acompanhadas para se perceber se ela é infectada por zika durante a gravidez. Se ela é infectada por zika durante a gravidez, agora você muda o patamar de acompanhamento dessas crianças, elas agora vão ser acompanhadas, em vez de cada 3 meses, elas são acompanhadas de forma quase que semanal, com testes moleculares e com testes sorológicos. E agora eu vou contar um pouco para vocês sobre esse aspecto. Eu, com a minha experiência, que é limitada, mas com flavivírus, a gente percebe que faz uma infecção aguda, o vírus some quando você monta uma resposta anticórpica. No caso aqui, a mãe tem uma infecção no primeiro trimestre, no segundo trimestre, né? A criança fica normal, a gente observa, ela está praticamente normal, até o 7º mês, e de repente o cérebro começa a ter problemas sérios, e aí você começa a ter essa coisa onde o neurocrânio fica minúsculo, o viscerocrânio fica normal, a criança fica parecendo de uma outra espécie, às vezes a placa occipital fica enorme, projetando para fora, é uma deformidade horrível. O escalpo você pega e puxa, fica quase um spa. É uma coisa pavorosa. Vocês imaginam a reação das mães lidando com isso daí, né? Com essas crianças que nascem, a dificuldade delas de lidar com essa realidade. Essa criança engole mal, você tem que pôr maisena nesse leite, ela fica obesa. Então, alguma coisa devastadora. Mas o acompanhamento da microcefalia, agora eu vou falar um pouquinho mais só sobre isso e vou acabar aqui, é uma coisa tremendamente complicada, porque a microcefalia não é só aquele quadro clássico onde você vê a criança com aquele aspecto. A microcefalia está ficando claro para nós que tem manifestação, um espectro de manifestações que vão desde coisas extremamente leves, ligeiras, até coisas extremamente complicadas, onde a criança já não tem quase mais nem tronco cefálico, nem cerebelo, nenhuma estrutura cerebral, fica um hidrocéfalo, fica uma cabeça oca, e essa criança morre quando nasce. E uma das coisas que a gente está percebendo também, que é extremamente devastador, é que você pode ter infecção em vários períodos. Quando a infecção é muito no começo, bem na parte, no primeiro trimestre, no começo disso, aborta. Quando ela acontece no primeiro trimestre, em alguma parte, você tem manifestações muito severas, onde a criança nasce até com artrogripose, ela está toda torta, ela nasce com deformidades, com deformação nos membros. E à medida que a infecção vai acontecendo no tempo, o quadro de manifestações parece ser menos severo. Agora, na semana passada, a gente encontrou uma criança que foi infectada, a mãe foi infectada há 7 meses, ele tem só calcificação aqui na parte da frente do cérebro. Será uma criança que, se você fosse medir o perímetro cefálico, você não ia achar. Então, aqui fica a grande coisa. A gente tem um desafio enorme para a nossa sociedade. A gente tem uma doença que a gente não entende direito. A gente tem um vírus que mudou completamente de comportamento, a gente não sabe direito por quê. E a gente tem uma população toda de pessoas que vão ter filhos com esse tipo de problema, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. A desenvolver compaixão para receber essas pessoas. A entender o problema que essas mães vão ter, que são problemas terríveis, de conduzir essas crianças. A gente não sabe o que vai acontecer com essas crianças nos próximos 3, 4, 5 anos. Se elas vão viver, o que vai acontecer. E os números, quantas pessoas vão ter? A gente também tem que determinar isso. Então, eu saio daqui com mais perguntas e problemas do que eu queria tentar explicar para vocês. É um problema enorme e eu acho que a sociedade está se organizando para lidar com isso. É uma obrigação nossa da academia de dar uma resposta e um auxílio para a sociedade brasileira. Muito obrigado.